vos cumprimentar com a paz do Senhor. Vamos ao texto, 2 Samuel, capítulo de número 23. Eu quero ler alguns versos com os irmãos, de 2 Samuel, capítulo de número 23, para a glória de Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero deixar registrado sobre este altar uma palavra de gratidão a Deus, pelo privilégio que Deus me concede de retornar a esta cidade, em especial nesta casa de oração. Campo de São Bernardo, para mim, é a extensão da minha casa. E eu não estou falando isso para jogar confete, porque os irmãos não precisam disso. Mas fazem 19 anos que eu prego no campo dos irmãos de São Bernardo do Campo. E eu louvo a Deus por este presente, por esta oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor desta regional, pastor Edson, a sua esposa, a família. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida do servo de Deus, prosperando em tudo e o nome de Jesus sendo glorificado. Pastor Flaviano, um amigo que Deus nos deu também nesta caminhada, juntamente com a sua esposa, família. Deus continue abençoando os demais obreiros. Pastor Ananias, prazer em revê-lo. Quando eu conheci o pastor Ananias, ele não era dessa tribo, mas agora é da tribo. Glórias a Jesus. Aos demais companheiros, às irmãs, Deus prospere as vossas vidas, minhas irmãs. Que o céu continue sendo, o céu continue abençoando a sua casa e a sua família. Trago saudações da minha esposa, mas não deu para ela acompanhar por um trabalho da igreja que teve agora à tarde, mas ela manda saudações aos irmãos. E quero agradecer a Deus pelo meu companheiro que me acompanha. Ontem cheguei em casa de madrugada e eu falei, Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar no carro. Convidei, de bom grado veio, porque acabando o culto nós já voltamos para casa, porque amanhã de manhã eu preciso viajar um pouquinho mais para frente e é bom que Jesus prepara pessoas assim para nos acompanhar e para nos ajudar. A minha oração é que Deus fale contigo segundo a necessidade do teu coração neste lugar. 2 Samuel, capítulo 23, o verso de número 9, 8. Do 8 até o 12, está escrito assim. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve. Primeiro valente, Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu com uma lança de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, e este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a sua mão, e ficar com a sua mão pegada na espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente para tomar o despojo. E depois dele Samá, filho de Agel Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, aonde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Verso 12. Este, pois, se colocou no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e o feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém. Pode tomar assento. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Davi ele vai parar na caverna chamada Caverna de Adulão. Talvez os irmãos já ouviram falar disso. Apesar da Bíblia dar pouca característica desses homens, Davi se esconde naquele lugar, porque Davi está lá, 400 homens vão ter com ele, e dos 400, Davi passa a peneira e arranca os 37 valentes de Davi. É esse o contexto deste texto para os irmãos entenderem. Mas eu quero dizer sobre Davi. Davi vai parar neste lugar por algo que ele não pediu. Preste atenção nesse ponto de partida para os irmãos entenderem minha linha de raciocínio. Davi vai se esconder neste lugar por ser perseguido. Davi está sendo perseguido por Saul, e Saul caça Davi como se procura uma agulha no palheiro. E não é para abençoá-lo, é para feri-lo e matá-lo. Agora o que me chama a atenção é que Davi está sendo perseguido por algo que ele não pediu. Você não vai ler na Bíblia Davi pedindo para ser rei. Você não vai ler na Bíblia Davi pedindo para sentar na mesa com o profeta.
Você não vai ler na Bíblia Davi se oferecendo para reinar sobre Israel. Pelo contrário, o céu olhou para ele, apontou para ele, e porque o céu o escolheu, ele começou a ser perseguido. Eu tenho uma notícia para você: não pare por causa de cara feia. Não pare por causa de menear de cabeça. Não pare porque tem invejoso no reino. Quem te escolheu foi Deus, quem te garante é Deus, e quem te sustenta é Deus. E detalhe, irmão, a unção que você carrega desperta a guerra que você enfrenta. Eu vou repetir: a unção que você carrega desperta a guerra que você enfrenta. É por isso que é tanta afronta, tanto tiro, tanta mentira, tanta perseguição, tanto ciúme, tanta inveja. Porque o diabo sabe que a obra é grande, mas operando Deus quem? Oh, glórias a Jesus. É igual José. Você vai ver, José vivia uma vida normal. Ele era mais um no meio dos irmãos. Ele era o José, até que o pai resolve dar uma túnica para José. E porque o pai resolveu dar uma túnica para José, a vida de José vira de cabeça para baixo. Por causa da túnica, ele foi perseguido. E detalhe, ele não pediu túnica. Ele não pediu para ser amado pelo pai mais do que os seus irmãos. Mas o pai resolveu amá-lo, o pai resolveu presenteá-lo. E porque o pai o presenteou, ele começou a ser perseguido. E por causa da túnica, ele foi invejado, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi caluniado, ele foi jogado numa cisterna, ele foi levado como escravo, ele foi tido como morto por causa de uma túnica. Mas deixa eu te dar uma notícia: não é só guerra não, meu irmão. Porque tem gente que diz assim: pastor, por isso que eu quero ficar quietinho no meu lugar. Porque quietinho ninguém me enxerga e eu fico tranquilo. Você fica tranquilo até a hora que o céu te apontar. Porque se Deus tiver um propósito na tua vida, Ele sabe aonde você mora, Ele sabe o nome da tua rua, Ele sabe o número da tua casa, e prepare um glória, Ele vai mandar te buscar, Ele vai te trazer. Glórias a Jesus. Não é só guerra não, tem coisa boa. Porque por causa da túnica, ele também teve sonhos, revelações, interpretações, palavra de esperança. Coisa boa é quando o crente tem palavra de esperança. Porque quem tem presente de Deus na vida, quando abre a boca, sai palavra de esperança. Você crê nisso, irmãos? Receba de Deus palavra de esperança nos teus lábios aí agora. Glórias ao nome de Jesus. E tudo começou quando Israel está passando por uma adversidade. Israel está em prontidão de guerra. Quem que é o inimigo de Israel? A Bíblia diz que é os filisteus. No meio dos filisteus tem alguém que se destaca. E eu não vim aqui criar sensacionalismo, porque os irmãos conhecem o texto. A Bíblia diz que no meio dos filisteus tem Golias. Golias, a Bíblia diz que ele está afrontando Israel. Então, para os irmãos entender, Israel está do lado do vale, o vale está no meio, e do outro lado do vale está o acampamento dos filisteus. E a Bíblia diz que no intervalo de 40 dias, vamos comigo? Quantos dias eu falei? Quantos dias? 40 dias o gigante está afrontando Israel. A proposta do gigante, pastor Edson, não é ruim, só que não tinha quem encarasse. Porque a Bíblia diz que por 40 dias Golias gritava fazendo uma proposta: dai-me um homem. Não vamos cansar todo mundo não, é eu contra o homem de vocês. Se o homem de vocês me vencer, o nosso exército vai servir o vosso. Porém, se esse homem de vocês perder para mim, é o de vocês que vai servir o nosso. Mas não tinha ninguém. E a Bíblia diz que isso durou por 40 dias. A Bíblia não diz, mas a história me conta, Kevin Corner vai dizer, que no intervalo de 40 dias, como não tinha ninguém que se propunha a lutar contra o gigante cada dia que se passava, ele ia chegando mais perto do território de Israel. Só para os irmãos entenderem. Hoje ele vinha até aqui e ele gritava: dai-me um só homem. Ninguém se manifestava. E a Bíblia diz que era de manhã e à tarde que ele vinha. Tarde ele já não ia mais até aqui. De tarde ele já vinha até aqui. Dai-me um só homem. Ninguém se manifestava. Ele voltava no outro dia. Dai-me um só homem. E assim ele ia invadindo o território de forma sorrateira. Porque nota de rodapé, irmãos, se você não se posicionar no lugar que Deus te colocou, lá no meio da tua casa, da tua família, na empresa, ou aonde Deus tem te colocado, o filisteu devagar vai invadir o teu território. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade de uma palavra para dizer: o céu está te munindo de uma autoridade hoje. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Quem vai correr de lá não é você não. Quem vai correr de lá é o gigante. Porque o território foi Deus quem te preparou. Você pode dar um glória melhor do que isso que você deu?
enquanto Israel está sendo afrontado e ninguém está se manifestando, a Bíblia vai dizer que lá em Belém tem um homem que sente saudade dos seus filhos. O pai de Davi, Jessé, tem 3 dos seus filhos hospedados, ou melhor, integrados no exército de Saul. Aí o pai sente saudade, porque Deus, quando quer abençoar, irmãos, Deus cria situações para fazer você chegar no lugar que Ele te prometeu. E Deus fez isso com Davi, porque a história diz que o pai sente saudade, e quem é que está na manga do pai? Davi. Aí o pai diz assim, vai lá e pergunte para os seus irmãos se eles estão bem. Leve queijo, leve pão, leve presentes, e pergunte para os seus irmãos se eles estão comendo bem, dormindo bem, se tem dia e hora para voltar para casa. Fala para o pai que o pai está com saudade. E leva notícias do pai, mas traga deles também. E lá vai Davi. Davi, ele se prepara para a viagem, pega os presentes do pai e vai levar para os irmãos. Aí o texto diz que enquanto ele chega no lugar, ele pega os presentes que o pai deu para o soldado que tomava conta de toda a bagagem, e ele pede permissão para o soldado para poder falar com os seus irmãos. E o diálogo foi mais ou menos assim. Davi, quando entrega os presentes para o pai, para os irmãos, o presente do pai para os irmãos, ele vai falar com os seus irmãos. E o diálogo foi mais ou menos assim. O pai mandou perguntar se vocês estão bem. Estamos bem. Estão comendo bem? Comendo bem. O pai também mandou perguntar se vocês estão dormindo bem. Estamos dormindo bem. O pai mandou dizer que se vocês não estão comendo bem, tem pão de casa e queijo fresco que o pai mandou. Mas o pai também mandou perguntar, tem dia e hora para voltar para casa? Porque o pai está com saudade de vocês em casa. Aí um responde assim, fala para o pai que aqui estamos comendo bem, dormindo bem, mas dia e hora para voltar nós não temos. Por quê? Porque nós estamos em prontidão de guerra. Enquanto Saul não resolver esse problema com os filisteus, nós não podemos voltar para casa. E naquela hora Golias cisma de chegar. Só que ele pensou que ele ia encontrar um exército medroso. Mas naquele dia ele encontrou um pequenininho, cuspindo fogo, rotando brasa e suando azeite. Oh, glórias ao nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Hoje você volta para a tua casa munido de uma autoridade. Mas vamos para frente por causa do horário. A minha viagem ainda é longa. E o texto diz que quando ele está lá perguntando, como é que vocês estão? O Golias grita do lado de lá, dai-me um só homem. Aí alguém falou, esse aí, ó. O problema todo aqui da gente voltar para casa é esse homem aí. E fala para o pai que enquanto esse problema não resolver, nós não podemos voltar para casa. E o homem do outro lado lá vomitando, dizendo o seguinte, se o homem de vocês vencer a mim, nós serviremos a vós. Porém, se vocês perderem para mim, vocês servirão a nós. Dai-me um só homem. Davi diz, esse é o homem? É. E esta é a proposta? É. Irmão, pega o texto quando tu chegar na tua casa. Eu estou falando o que está no texto. O texto diz que quando fala isso, ele escuta isso da boca de Golias. Alguém falou assim para Davi, mas não é só ele que está fazendo proposta não, viu? O rei também está fazendo proposta. Quem? Saul. Saul mandou dizer que quem for lutar e vencer, vai ser adornado de riqueza, isento de imposto e casar com a filha dele. Irmão, Davi gostou tanto que Davi pediu para repetir. Davi diz, como é que é? Repete aí que eu não estou acreditando. Uma proposta dessa não tem ninguém para encarar? Não tem. Repete aí. É isso mesmo? Não, você não está enganado não. É isso mesmo. Quem for lutar e vencer, vai ser adornado de riqueza, isento de imposto e casar com a filha dele. Davi disse, não tem ninguém? Alguém falou, não tem. Davi disse, não tinha. Porque se Deus me trouxe aqui, eu vou encarar essa proposta aí. Irmão, oh, glória a Jesus, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Deixa eu te falar uma coisa, a obra não vai ficar refém por causa de meia dúzia de covarde. Oh Jesus, eu quero voltar em Guaxupé, Jesus. Desculpa da liberdade, irmãos. A obra não vai ficar refém por causa de A e B. Sabe quem se levantou contra Davi? O seu irmão Adonias. Porque a guerra não é lá fora não, muitas das vezes a guerra é dentro do reino. E quando você vai estudar a vida de Adonias, você vai entender por que Deus também rejeitou Adonias. Lembra do texto? Quando você lê lá, quando Samuel chega na casa de Jessé, e o primeiro irmão de Davi entra em cena, o que o texto diz? Que Samuel olhou e falou, é ele. Deus disse, não olha para a aparência não. Tu vê por fora, eu vejo por dentro. Isso aí também é um rejeitado. Quando você vai ler esse texto, você fica impressionado.
Porque a vontade de perguntar é: Deus, como é que o Senhor rejeita alguém que ninguém nem conhece? Deus ia dizer: você não conhece, eu conheço. Nota de rodapé: tem gente que não pode crescer, viu, irmão? Porque se crescer ele quer sufocar o outro. Mas eu repreendo o espírito de ciúme da casa de Deus agora. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus, eu quero voltar em Guaxupé. Oh, glórias a Deus. Quem que se levanta? Adonias. Adonias falou assim: oh, deixa de ser metido. Você é um metido, rapaz. Você é um pretensioso. Engraçado, irmão, que está para todo mundo fazer. Mas tem gente que não quer fazer. Os irmãos, aqui não acontece isso. O que eu vou falar aqui agora é só lá nas minhas bandas. Os irmãos já perceberam que as maiores disputas na igreja é por cargo que está ocupado? Você já viu alguém brigar para limpar o chão do banheiro? Você já viu alguém dizer assim: pastor, pelo amor de Deus, e ninguém rela na vassoura. Quem vai limpar a igreja hoje sou eu. Você já viu? Mas tem gente que não se tolera por causa de cargo, por causa de cadeira, por causa de posição. Desculpe da liberdade, irmãos, eu vim aqui com uma mensagem de Deus. Tem gente que está mais preso no cargo do que preocupado com o nome escrito no livro da vida. E eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo, eu vou falar. Desculpe da liberdade. Você quer saber se ele é crente de verdade? Tira ele do cargo. Tem gente que está mais preocupado com a posição e o título do que preocupado com o nome escrito no livro da vida. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Melhor do que cargo, posição, carteirinha, é ter o nome escrito no livro da vida. Glórias a Jesus. Bom, olha o texto. A Bíblia diz que alguém olhou para Davi e falou: você é um metido, você é um pretensioso. A gente sabe o que você quer aqui. A gente sabe o que aconteceu lá na sala de casa. A gente sabe o que você veio aqui. O pai não mandou você aqui não. Irmão, Davi ainda tentando se justificar. Nota de rodapé: não perca tempo com quem não vai te acrescentar nada. Tem gente que já entendeu o que Deus quer, mas nem se você desenhar na parede ele vai dar por resistente. Ele vai continuar resistindo. Não perca tempo com quem não tem nada para te acrescentar. Davi tentou se explicar, mas o irmão de Davi não quis engolir aquilo. Davi estava dizendo mais ou menos assim: a oportunidade está aí, vocês não querem. E agora você está falando que eu sou metido? Porque é assim, irmão. O pastor diz assim: vamos evangelizar? O camarada que chegou ontem disse assim: eu estou pronto. Vamos fazer visita? Estou pronto. Vamos fazer um mutirão? Estou pronto. Aí tem uns encroados, velho de igreja, que dizem: eu não, vai ele. Aí sabe o que Jesus faz? Não deixa a igreja ficar refém. Jesus vai lá numa biqueira, no charco de lodo, arranca de lá, dá um banho de sangue e traz para dentro. Mas sabe o que acontece? Quando a proposta chega e diz assim: vamos evangelizar. Aí a pessoa que chegou diz: eu estou pronto. Aí o que está aqui há anos diz: olha lá que metido, chegou ontem, já quer se exibir. Ele não está se exibindo. É que você não quer, mas a obra não vai. Sabe o que Davi fez? Davi percebeu que não ia resolver. Davi falou: quer saber de uma coisa? Fica você discutindo aí que eu vou falar com quem manda. Fala com quem manda, irmão. Davi entrou na tenda de Saul. E esse relato está em 1 Samuel, capítulo de número 17. Davi entra na tenda de Saul e o diálogo foi mais ou menos assim: não desfaleça o coração de ninguém, rei. Por quê? Por causa do gigante. Porque se o Senhor quiser, eu vou lá. Saul olhou para Davi e falou: contra esse gigante você não pode pelejar. Davi disse: por que não? Porque você é muito moço. E ele homem de guerra desde a sua mocidade. A Bíblia não diz, mas a história me conta que entre o versículo 32, antes de Saul falar o 33, porque 1 Samuel 17, 32 é Davi que fala, o 33 é Saul. Mas a história diz que do 32 para o 33, quando Davi acaba de se oferecer, antes de Saul falar o que está no 33, ele faz umas perguntas para Davi: quantos anos você tem? Davi disse: eu tenho 16. Olha o currículo, irmão. O que você faz? Pastor de ovelha. Quantos metros você tem de altura? Hernandes Dias Lopes disse que era por volta de 1,55 m. Kevin Corner disse que era por volta de 1,65 m. Eu, para não brigar com gente grande, vou dizer que é 1,60 m. Nem lá, nem cá. 1,60 m. 16 anos e pastor de ovelha. Aí se cumpre o 33. Quando Saul diz: não, você é muito menino e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Você quer ver como você vai desistir? Tu tem 1,60 m, ele tem 3 metros de altura.
ele pesa 265 quilos. Ele come 6 quilos de comida por dia. O capacete dele pesa 5 quilos. A couraça dele pesa 90 quilos. Aquela ponta da lança dele são 12 quilos. Quando ele joga aquela lança numa distância curta, ela chega a atingir 150 quilômetros por hora. E outra coisa, garoto, ele não está falando de microfone, ele não tem megafone, ele está do lado de lá do vale e a gente escuta de cá, porque o pulmão dele é grande mesmo. Quer voltar para casa? Davi disse, eu posso até voltar, mas eu posso contar 2 testemunhos? Feliz é o crente que tem testemunho para contar, irmão. Deixa eu me dar um pouquinho de... Mas deixa, irmão, nós estamos vivendo uma geração de gente tão incrédula, que hoje tem crente que não acredita mais num testemunho. Tem crente que não acredita que Jesus cura um câncer. Tem gente que não acredita mais que Jesus cura uma AIDS. Tem gente que acha que aquele pecador que está de cabeça para baixo no charco de lodo, Deus não pode ir lá visitar e libertar e trazer para cá. Tem gente que não. Nós estamos vivendo uma geração talvez de maior incredulidade nesses últimos dias. Eu tenho 48 anos de vida, eu prego desde os 14. Eu sempre gostei de contar uma experiência que eu ou minha família passou. Sempre gostei. Mas depois da pandemia, que as igrejas começaram a investir na mídia, aí as pessoas começaram a recortar esses recortes de experiência que a gente passa e começou a jogar na mídia. Eu louvo a Deus por isso, porque para do nome temos chegado em outros lugares, mas também tem lugar que você chega, o povo já sabe da tua vida já. Esses dias eu cheguei no lugar, o irmão falou assim para mim, pastor, conta aquele testemunho do carro. Eu falei, não dá, já perdi até a graça de contar o testemunho do carro. Mas pasmos, irmãos, tem gente que não acredita. E outra, se os irmãos prestar atenção, eu não conto o testemunho dos outros, eu conto o meu. Nós precisamos ter experiência com Deus, irmãos. Oh, glórias a Jesus. Nós precisamos ter experiência com Deus. Crente não tem que pegar carona na experiência dos outros, não. Mas eu profetizo que o céu vai começar a se revelar para crente aqui nessa noite. Oh, glórias a Jesus. Esses dias um irmão em Catanduva chegou em mim e falou assim para mim, pastor, eu quero contar um testemunho de uma vitória que Deus me deu. E detalhe, aonde o senhor for, se o senhor quiser contar, eu libero. Eu lembrei, testemunho do quê? Como Jesus me deu o meu carro. Falei, conta o senhor, quem ganhou foi o senhor. Oxe, agora dá o carro para mim que o senhor vai ver se eu não conto. Pastor, nós temos que ter experiência com Deus. Eu não sei se os irmãos já ouviram eu contando por aí. Eu não vou contar, só para os irmãos entenderem minha linha de raciocínio. Quando eu me casei com a Sheila, que nós se casamos sem colchão. Aí, como que eu vou contar um negócio se já tem quem já ouviu já? Mas enfim, esses dias, pastor Edson, eu estava lá em casa, esfolhando o celular, a Sheila fazendo o café da manhã, aí apareceu eu. Falei para a Sheila, olha eu aqui. Deixa eu ver o que eu estou falando. E eu não sei aonde eu estava pelo Brasil que eu contei essa experiência. Aí eu falei para a Sheila, é aquela experiência que Deus nos deu quando nós casamos, eu sem colchão. Falei para a Sheila, pensa num negócio que tem comentário e curtida aqui. Aí eu falei, deixa eu ver o que estão falando. Irmão, é aí que mora o problema. Do jeito que eu cliquei em cima, 99% dos comentários era, louvado seja Deus, eu creio. Aí tinha uns que diziam assim, Jesus, eu também preciso de uma provisão, e o senhor sabe o que é. Mas tinha 1% de filisteu lá. E a primeira da lista era uma filisteia. Do jeito que eu... Está gravando isso aqui? Aqui está gravando? Grava aqui. Irmã, eu não tenho culpa. A senhora foi falar de mim, agora eu estou falando da senhora para os irmãos aqui. Aí ela colocou assim, credo, que horror. Que pressa é essa para casar que não dá para esperar comprar um colchão? Estão brigando comigo aqui ainda, Sheila. Irmão, a vontade foi de escrever alguma coisa, mas eu não escrevi não. Mas eu falei, já que ela está cuidando da minha vida, eu vou cuidar da dela. Aí eu cliquei em cima dela, era uma solteirona, desprovida de beleza. Quase que eu falei, irmã, já está difícil do céu fazer um milagre na tua vida. A senhora ainda quer casar com a casa pronta? Pode parecer engraçado, mas sabe o que eu quero dizer? Que as pessoas não acreditam mais, irmãos. Mas eu tenho uma palavra de Deus. O Deus que te dá um colchão é o Deus que te dá a casa própria, se Ele quiser. Quantos crê no poder desta palavra? Isso é para quem crê, irmãos. Isso é para quem crê. Esses dias eu embarquei em São Paulo indo para o estado do Pernambuco. Quando eu estou procurando a minha poltrona no avião, eu escutei alguém dizendo assim, pastor Isaías,
Quando eu olhei, era uma missionária lá no fundo. Ela, Pai do Senhor, pastor. E o avião inteiro olhando para nós dois. Falei, Pai do Senhor, minha irmã. Ela estende a mão assim. Quando eu estendi a mão assim, ela falou, hoje Deus troca teu carro. Deus vai te colocar dentro de um carro prata, porque Ele é dono do ouro e dono da prata. Prepare um glória melhor do que esse. Eu voltei de viagem e Deus me deu o carro prata. Eu creio no Deus que nós servimos. Você pode dar um glória melhor do que esse que você deu? Feliz é o crente que tem testemunho para contar. Davi falou, eu posso voltar para casa, mas eu posso contar 2 testemunhos? Aí alguém falou, pode contar. Falou, um dia eu estou pastoreando as ovelhas do meu pai, e veio um urso mexer com uma ovelha minha. Mexeu com elas, mexeu comigo. Eu deixei as demais, corri atrás do urso, peguei ele pela barba, abri a boca do urso, arranquei a ovelha e voltei com a ovelha para casa. Esse é o primeiro, simples assim. O segundo foi um leão. O leão pode ser mais forte do que o urso, mas comigo, com uma ovelha minha, não é mais forte do que eu, não. Eu corria, irmão, pega o texto, eu acredito, porque está na Bíblia. O texto diz que ele falou assim, ó, eu peguei-lhe pela barba, abri a boca do leão, arranquei a ovelha, mandei o leão embora e estou voltando com a ovelha para casa. Eu não queria briga, disse Davi, mas o leão veio me atacar pelas costas. Saul disse, deu tempo de fugir. Disse, não, eu não sou crente de fugir de guerra, não. Eu coloquei a ovelha no chão, peguei o leão na mão, rasguei ele na unha e voltei com a ovelha para casa. O que você tinha? Eu não tinha, eu tenho unção. E a unção de Deus, o crente cheio da unção, manda a glória para cima e recebe. Olha o que você está cantando. Ó. Oh. Você crê? E se não abrir? Quem tem glória dá glória. Eu creio. Jesus hoje está apagando vela na casa de alguém aqui. Vela que foi acesa. Trabalho que foi entregue. Deus manda dizer, eu estou entrando onde você não entra. Eu estou arrancando o nome dos teus debaixo do prato que foi oferecido. Eu apago a vela. Eu desfaço o laço. Eu quebro o arco. Eu corto a lança. Eu queimo os carros no fogo. Oh Jesus, eu creio. Eu creio, por isso eu entrego. Espírito de depressão, opressão, síndrome do pânico, espírito chamado suicídio. Hoje pega o teu lixo e sai da casa dos meus irmãos. Irmão, não estou falando isso para você dar glória não, viu? Até porque só dá glória quem tem glória para dar. Mas se todo crente se ligasse aqui, Deus ia fechar essa festa com crente marchando. Porque o inferno se levantou. Mas Deus está dizendo, eu desço na casa de alguém hoje aqui. Sui. Oh, meu Deus. Sui. Calabachore, calamanai. Aramanai. Shurianda labai. Merrécia. Eu renovo as tuas forças hoje. Shurianda la canta merrécia. Ergue profacione que me assou. Eu te renovo hoje, mulher. Sabes tu que não era para tu estar mais de pé? Ei, canta lá. Sabes tu que não era para tu estar mais de pé? Mas pelo teu amor para com a minha obra eu te digo, enquanto tu trabalha para o reino trabalha por ti. Estou eu te dando saúde nas tuas pernas. Estou eu fortificando os teus nervos. Eu te livro da cama. Eu te livro da cadeira de roda. Porque eu sou Deus na tua vida. Assim diz o Senhor.
Ergue calava choricai inércia. Eita, eita, eita. Chui. Chui. Estou eu visitando os 4 cantos dessa cidade agora. Trabalho feito contra esse trabalho, pastor Edson. Trabalho feito contra esse trabalho. O inimigo se uniu na cidade para dizer, não vai. Mas eu digo, o Senhor, a casa é minha, o povo é meu. Jesus, eu entrego porque eu creio. E se prepare para ver terreiro fechar nesta cidade. Por esse culto hoje aqui, Deus desce como general de guerra lá. O carnal fica de olho, mas quem está ligado na guerra, Deus está guerreando nesta casa hoje. Jesus, Jesus, Jesus. Volta aqui, irmãos, por causa do horário. Se nós der vazão aqui, vira uma vigília. Oh, glórias a Jesus. Que Saul disse? Que Saul disse? Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Quando Davi vai sair, Saul olhou para Davi e falou, moço, vem cá, você está muito cru. Você vai assim? Não, eu vou assim. Não, assim não. Tenta armar Davi, Davi não se dá por conta, não dá conta, pede para tirar. Aí Saul olhou para ele e falou, o que você sabe fazer? Bom, a história vai dizer que Davi responde para ele, eu sei cantar, compor, pastorear e dar pedrada. E como é que você vai lutar com o gigante? Para ele, eu não canto, não compõe, nem pastoreio, só sobrou pedra. E o hino vai dizer que na mão de quem tem unção, uma pedra vira bala. Oh, se você entendesse o que Deus está fazendo aqui. É um tiro de glória aqui, é uma pedrada no adversário lá, irmãos. Resumindo, ele desce no vale, pega 5 pedrinhas. Quantas pedrinhas ele pegou? Você já sabe disso, mas deixa eu falar. Ele não pega 5 pedras porque caso ele errar uma, ele tinha 4 de lambuja. Não, senhor. Ele pega 5 pedras porque ele foi ler a biografia de Golias e ele viu que Golias tinha mais 4 irmãos. Com Golias era 5. Ele falou, vou levar 5. Por que, Davi? Porque uma é de Golias. E as outras 4? Se os irmãos dele se doerem e entrar na arena, quem derruba um, derruba 5. Oh, glórias a Jesus. Irmão, quando ele chega no vale, o Golias olhou para... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando quer, Ele usa a boca do ímpio para te dar estratégia. Então, nota de rodapé, não pare para discutir. Só escute e veja a estratégia que Deus te dá. Deus, quando quer abençoar, Ele cega o inimigo, desarma o inimigo para armar o crente. Golias, quando olhou para Davi, falou, é ele que vai lutar contra mim? Sim. Porventura sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? Davi disse, que pau? Isso aqui não é pau não. Isso aqui você disse certo, não é para você. Isso aqui é cajado e cajado é para ovelha. O que é teu está guardado. Golias olhou e falou para o escudeiro, sai da minha frente e já leva a minha lança que esse aqui eu vou pegar na mão. Olha a proposta de Golias, irmão. Eu vou te partir no meio. A copa da árvore vai receber a tua carne. O que as aves do céu não comer, o que cair no chão, as bestas da terra comem o resto. Você pensa que Davi correu, é? Você pensa que Davi disse, fui? Não. Quando ele gritou dizendo, eu vou te partir no meio, Golias diz assim, você que pensa? Davi responde, você vem a mim com esse aparato todo aí, eu venho a ti em um nome do Senhor dos exércitos. Ele pega a pedra, coloca na funda e a história diz que acredita-se que ele canta um hino. Eu não sei que hino que ele cantou. Eu só sei de uma coisa, Deus deu estratégia para Davi, porque Deus desarmou o inimigo e armou Davi. E eu vou te explicar. Deixa eu abrir um parênteses antes aqui, irmãos. Se Jesus não voltar em novembro agora, vão fazer 13 anos que nós chegamos em Catanduva. O irmão Rogério deve estar conosco há 12 anos e meio, mais ou menos. Quando nós chegamos lá, pastor Edson, nós alugamos um salão, compramos cadeirinha de plástico e estamos lutando para ganhar alma. E Jesus falando, eu vou mandar gente para te ajudar.
Eu manda mesmo, Jesus. Levou 1 ano para Jesus mandar o primeiro músico. 1 ano. 1 ano. Mas aí Jesus começou a mandar gente. Começou a mandar gente. E chegando gente. E um dia chegou um irmão em mim. Falou, pastor Isaías, eu encontrei um irmão na rua e o irmão perguntou para mim, o senhor está congregando aonde? Eu estou congregando com o pastor Isaías. Falou, credo. Pastor Ananias, eu imagino que o senhor sabe o que eu estou falando. Não da minha história, da tua. Eu tenho noção disso. O irmão falou, por que credo? Eu falei, não, nada contra o pastor Isaías. O pastor Isaías é uma benção. Só tem uma coisa, você vai congregar num salãozinho com cadeirinha de plástico. Aí o irmão chegou em mim e falou, acredita que falaram isso da gente, pastor? Eu falei, Sheila, Deus quer dar poltrona para nós. A gente não entendeu, Jesus está usando a boca do adversário. Prepare um glória, Jesus mandou as poltronas para a igreja. Aí chegou um outro e falou assim, vocês congregam onde? Com o pastor Isaías. Ih, mas salão alugado, aquele ventilador soprando quente. O sol que faz em Catanduva, à noite aquele ventilador soprando vento quente em vocês, sem ar-condicionado. Chegou em mim, pastor, falaram que a gente fica suando aqui, que aqui não tem nenhum ar-condicionado. Sheila, Jesus quer dar ar-condicionado para a gente. Não, merece um glória melhor. Jesus mandou o ar-condicionado. Aí teve um mais ousado que falou assim para o irmão. Você congrega lá com o pastor Isaías? A sede de vocês é em São Paulo, né? Sim. Você está doido, rapaz? Quando vocês têm que ir para São Paulo na sede e ficar pagando o ônibus, quantas vezes vocês vão para São Paulo? Falei, nós vamos 6 vezes por ano. Rapaz, e quanto que custa um aluguel de um ônibus? O último que nós alugamos, R$6.000. 6 vezes 6, 36. Gastar 36 mil por ano só para dar glória lá em São Paulo? Você acredita, pastor Isaías, que falaram isso da gente? Sheila, Jesus quer dar um ônibus próprio para nós. E pode dar glória que Jesus mandou um ônibus para a igreja. Aí alguém falou assim, rapaz, olha, Jesus está abençoando vocês lá, eu estou sabendo. Salão bonito, climatizado, cadeira estofada, ônibus de vocês. Mas é duro, né? Vocês estão num bairro que não tem nenhum salão para alugar. Você já parou para imaginar se o proprietário lá pediu o salão e vocês têm que mudar? Não tem para onde ir, vocês vão ter que mudar de bairro. E se mudar de bairro, os crentes ficam para trás. Sheila, Jesus quer dar uma área própria para nós. Ou se prepare um glória melhor do que esse. Deus nos deu 1000 metros e estamos acabando uma igreja que vai caber 700 pessoas sentadas para a glória de Deus. 7 salas, pastor Ananias, 7 salas. Para nós receber os filhos dos irmãos e congregar conosco na hora do culto. Sabe o que é isso? Quando Deus quer, Ele usa a boca do ímpio para dar estratégia para você no meio da... Você pode dar um glória por esta palavra? Agora, pastor Ananias, eu vou falar algo aqui que queima no meu coração para o senhor. Para o senhor. Como é que nós vamos construir uma igreja, sendo que a nossa igreja de domingo à noite, entre membros e congregado e visitante, chega a 180 pessoas? Quem entende de administração de igreja aqui, sabe o que eu vou dizer. De 180 pessoas, não são 180 contribuintes. É 40%, meu irmão. Nós temos pessoas que congregam conosco, que a casa tem 7 pessoas e só um trabalha. E ainda paga aluguel. Você está achando que é coisa grande? Aí Jesus falou assim para mim, hora que eu vou mandar. E escuta isso. Falei, Senhor, como que faz uma igreja? O Senhor deu a área, mas eu preciso saber como é que faz. Eu não sei fazer. Aí eu fui pregar numa igreja no interior de São Paulo. E quando você está num lugar que você está construindo, você já percebeu que quando você compra um carro, você nunca viu, mas quando você comprou, você anda na rua, você só vê ele. Eu estava aqui entrevistando o pastor Flaviano. Pastor, quantos metros tem de largura essa igreja aqui? E não tem uma coluna debaixo dessa galeria? E quantas pessoas cabem na galeria? Por que eu estou perguntando? Porque nós estamos na guerra. Aí eu falei assim, sentado naquele púlpito, pastor Edson, que igreja linda. Falei, meu Deus, quem é o ser humano que teve uma ideia de construir um templo desse? Passou 3 meses. Quantos meses se passou? Estou eu pregando no outro lado do estado de São Paulo. E aí eu sou de acordar cedo, irmão. Tanto faz dormir meia-noite, 1 da manhã, quanto 10 da noite. 5 da manhã eu estou de pé. Mas aquele dia eu no hotel, quando eu abri os olhos, tudo escuro, gostoso, escutei um barulhinho de chuva. Quando eu olhei no celular, 11 horas da manhã. O sangue de Jesus tem poder.
Irmã Sheila, acorda porque meio-dia vai virar aqui a diária e nós estamos enrolados, minha irmã. É 11 horas. Ela disse, meu Deus. Falei, eu vou avisar na recepção. Cheguei na recepção, falei para a recepcionista, pelo amor de Jesus, me dá um pouquinho mais de 1 hora para mim sair do quarto. Ela falou, não, pastor, fica em paz, aqui é até às 14 horas, fica tranquilo. Falei, minha irmã, perdi o horário. Ela falou, mas com uma chuvinha boa dessa? Aí eu falei, então Deus abençoe. E eu fui lá na avenida dar uma olhadinha na chuva. Quando eu estou voltando, nesse cantinho da recepção, um cantinho escuro, eu escutei alguém falar assim, pastor Isaías Ramos? Eu falei, não, não é Ramos não, aqui é a Oliveira mesmo. Ele disse, ô pastor, Pai do Senhor, me perdoa, confundi teu nome. Eu falei, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu falei, o senhor está hospedado nesse hotel? Ele falou, não, sou pastor na cidade. Mas eu trouxe uma pregadora para pregar ontem à noite e eu precisei viajar para atender um cliente. E eu vim aqui de manhã só para despedir dela, que ela está indo embora para o estado dela. E eu estou aqui esperando porque ela vai descer para nós levarmos ela no aeroporto. Eu falei, tão prazer conhecer o senhor. Ele falou, prazer é todo nosso, eu já conheço o senhor. Eu falei, prazer conhecer o senhor aqui. Ele falou, eu vim aqui porque ontem eu tive que viajar. Eu falei, trabalho? Eu falei, o senhor trabalha com o quê? Desculpa a pergunta. Ele falou, sou engenheiro. Eu falei, o senhor é engenheiro? Eita, pastor. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu estou orando para Jesus me preparar um engenheiro. Ele falou, para quê? Eu falei, para construir uma igreja. Ele falou, o senhor já tem a ideia? Não tem ideia, pastor. Pensa num cara ruim de ideia, sou eu. Eu não sei nem por onde começar. Ele disse, porventura você já viu alguma igreja que te chamou a atenção? Eu falei, 3 meses atrás eu estive em tal cidade, na igreja de tal pastor, e eu vi, mas é muito longe da minha realidade. Ele falou, prazer, quem fez aquela igreja foi eu. Jesus vai mandar o recurso. Eu sinto queimar no coração, ele é dono do ouro, ele é dono da prata, e prepare um glória, a chave dos cofres da terra estão na mão de Deus. Ei, calamachore, calamamai. Ele falou assim para mim, pastor, manda as metragens do terreno e aguarda que o projeto vai chegar lá de presente para a sua igreja. E o projeto está lá, e só falta nós colocar porta e janela e forrar e mais algumas coisas e entrar para dar glórias ao nome de Jesus. O senhor tem coragem, pastor, na inauguração pegar um ônibus e ir lá? Então, alguém gravou isso? Cadê a irmã? Agora a irmã sumiu daqui. Não, mas estava desligado, você vai ligar agora. Mas receba aí, você da câmera que viu. Na inauguração, se Jesus permitir, Guaxupé vai chegar em Catanduva para a glória de Deus. E eu me comprometo, hein? Eu me comprometo. Eu alugo uma chácara para os irmãos ficarem hospedados em chácara. E à noite nós vamos... Não vai se alegrar na chácara de dia, esquecer da gente à noite não, hein? Eu profetizo que você estará lá. Você crê? Você crê? Você crê? Ele vai lá, acerta a testa do gigante, o gigante cai, ele pega a espada, corta a cabeça do gigante. E aí a história diz que ele está voltando com uma mão a cabeça do gigante e com a outra a espada. E aí, irmãos, que o problema começa. Porque as irmãs do círculo de oração, as irmãs da UFAD de Jerusalém, começaram a cantar um hino lá. Eu não sei se aquele hino estava pronto ou fizeram aquele hino na hora. Mas foi esse hino que virou a vida de Davi de cabeça para baixo. Porque as irmãs começaram a cantar. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Sabe o que elas estavam dizendo? É muito mais o que Deus está fazendo pela mão do menino do que fez pela mão do rei até agora. Agora o que me chama a atenção é a atitude de Saul. Saul, em vez de olhar e dizer, traz esse menino para perto. Não tinha quem lutasse com o gigante e agora ele chegou e lutou. Eu preciso dele. Deixa eu aplicar aqui para você me entender. Não tinha quem cantava, Deus mandou quem canta. Não tinha quem tocava, Deus mandou quem toca. Não tinha mídia, Deus levantou a mídia. Não tinha quem regia, Deus levantou quem rege. Não tinha alguém para a mesa de som, Deus levantou quem mexe no som. Aí a vez da gente abraçar, fica com um espírito chamado ciúmes. Mas eu repreendo na autoridade. Irmãos, se todo crente entendesse que para cada um Deus tem uma porção, tinha menos inveja, picuinha e disputa dentro da casa de Deus. E se nós não vigiarmos, é perigoso nós transformarmos o nosso altar em lugar de apresentação. A pessoa vem e canta e Deus abençoa. Aí quem vem cantar depois já escolhe um hino porque tem que cantar melhor do que quem cantou antes. Porque quem cantou antes, o povo gostou. Tem que gostar do meu também. Não, senhor. Você sabia que tem culto que Deus não vai fazer? Eu estou falando para quem prega. Eu estou falando para quem canta.
Irmão, não acredita em rede social não, viu? Rede social é uma das coisas mais mentirosas que existe. Desculpe da liberdade. Às vezes a gente olha pela rede social, não fica empolgado com quem a gente vê em rede social, batendo o pé, fazendo cara feia, estufando o olho. A gente diz, eu vou convidar, que vaso. Vaso o quê? Você nem conhece. Vaso não é só 2, 3 horas de culto, não. Quem é crente não é crente só aqui, não. É crente aqui, é crente em casa. Oh, glórias a Jesus. Tem culto que Deus não vai fazer. Não vai. Você ora, jejua, estuda e vai preparado. E tu prega, não acontece nada. Aí tu volta para casa dizendo, Senhor, por que não aconteceu nada? Deus diz, porque hoje eu não quis. Você já viu algum pregador colocar derrota em rede social? Você já percebeu que só é vitória? E cantor, hoje eu cantei e Jesus virou a igreja de ponta cabeça. O pregador, hoje eu preguei e Jesus salvou tantos, que glória. Você já viu alguém colocar assim, hoje eu cantei e não virou nada? Hoje eu preguei, nem eu estava me aguentando. Você já viu isso? Porque não é verdadeiro rede social. Esses dias chegou uma família para congregar conosco em Catanduva. E o casal foi se familiarizando com a gente, pastor Edson. Até que um dia a irmã chegou em mim e falou para mim, pastor Isaías, eu vou falar uma coisa para o senhor. Quando o senhor ia pregar na nossa igreja em São Paulo, eu falava para minha filha, vai mais cedo, porque o porteiro já deve ter aberto a igreja. Leva a bolsa da nenê, a bolsa da mamãe e a Bíblia e coloca nas primeiras cadeiras. Aí eu falei para ela, por quê, irmã? Porque era o senhor que ia pregar. Não, hoje é o pastor Isaías, coloca lá que eu quero sentar na frente. Eu falei, amém, Deus seja louvado. Ela falou, mas o senhor veio hoje eu congregando com o senhor é tão normal. E a senhora achou que eu era o quê, um ET? Você está achando que todo culto você vai pregar, Deus vai rasgar o céu, irmão? Você está achando que todo culto tu vai cantar e Jesus vai descer com os 2 pés na casa? Tem hora que ele não vai fazer. E sabe por que ele não vai fazer? Para a gente entender que a casa é dele, o povo é dele, a glória é dele e a palavra é dele. Oh, glórias a Jesus. Davi teve que, se esconder. Irmão, Saul começou a caçar Davi como se caça uma agulha no palheiro. E o texto vai dizer que chega uma hora que ele tem que se esconder e ele toma uma decisão. Sabe para onde ele vai? Para Gate. Gate é a terra de Golias. Deixa eu falar algo aqui que eu sinto queimar no meu coração. Irmãos, existe gente que não tem firmeza na igreja. E isso é em todo lugar. Eu nem vou perguntar, mas você vai entender o que eu quero dizer. Eu duvido que nos cultos normal a igreja está cheia assim. E eu não estou te acusando não, viu? Porque a igreja é tudo igual, só muda de endereço. A nossa é a mesma coisa. Tem irmãs lá que aparecem só uma vez por ano. Parece que Jesus está falando. Jesus, as únicas que me convidam, Jesus, eu quero voltar em Guaxupé, Jesus. É verdade, irmãos. É verdade o que eu estou falando. Igreja é tudo igual. Não se assuste com isso. Não fique surpreso com algumas coisas que você vê dentro do reino de Deus. A Bíblia diz que Davi, para sobreviver, ele teve que fugir. É bem verdade que tem crente manhoso, que não tem firmeza em nada. Mas também tem aqueles que estão mortos por causa de perseguição dentro do próprio reino. Mas hoje eu venho como homem de Deus aqui para dizer, todo espírito chamado divisão no meio da igreja, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Toda patotinha, grupinho blindado. Eita Jesus. Deus vai furar essa bolha. Deus vai começar a manifestar em gente que a gente olha e nunca enxergou. Mas Deus vai começar a manifestar a glória dele. Porque ninguém vai abafar o ministério de ninguém. A casa é dele e louvado seja o nome dele. Você pode dar glória por esta palavra, meu irmão? Davi foi tão perseguido que o único lugar que ele achou para se esconder foi Gate. E aonde era Gate? A terra de Golias. Se eu estivesse lá, eu ia dizer, Davi, você vai para Gate? Você está doido, Davi? Ele falou, mas se eu ficar aqui, Saul me mata. É para lá que eu vou. E é para lá que ele vai. Agora, nota de rodapé, irmãos. A primeira coisa que acontece quando Davi chega em Gate é alguém olhar para ele e falar, opa, esse aí é de Israel. Está no meio do Filisteu, na terra do Filisteu, mas isso aí é da Assembleia de Deus. Essa irmã é da UFAD, eu vi ela lá. Essa aí desceu agora, irmãos, glória a Jesus. Não, irmão,
crente não consegue se esconder. E detalhe, você está na empresa nova, na escola nova, você está no comércio, você não está nem com o kit crente. Mas você já percebeu que você chega lá, ninguém sabe nem o teu nome, mas olha para você e diz assim, você é crente, não é não? E glória a Deus por isso. Coisa feia é quando o ímpio está falando bobeira na frente do crente e não respeita o crente. Né? É sinal que o crente é na mesma régua, não tem testemunho. Mas coisa boa é quando chega um crente, o ímpio diz, muda o assunto porque o irmão e a irmã chegou. É verdade. O irmão e a irmã. Hã? Não é assim? Davi olhou, alguém falou, é ele mesmo. Alguém disse, opa, e não é só um hebreu no nosso meio não. Esse camarada foi o que matou Golias. Matou Golias? Foi. Vamos levar ele para o rei? Davi disse, pronto. Eu não morri na mão de Saul, vou morrer na mão do inimigo. Alguém olhou, entrou na presença do rei e falou, rei, o senhor não sabe quem nós temos aqui. Quem? O homem que matou Golias. Olha ele aqui, ó. Davi olhando para o rei olhando para Davi, falou, será que é ele? É ele? Não, ele não é doido de vir aqui. Davi diz, pronto, doido. É isso aí mesmo. A Bíblia diz que Davi começou a babar, de pingar na ponta da barba, não falava nada com nada, entrelaçando os dedos, andando de costa e abraçando as colunas de ré. Alguém disse assim, porventura falta doido aqui para me trazer mais um doido? Davi disse, ele que pensa que eu sou doido, deixa eu sair daqui. Nota de rodapé, irmãos, tem hora que é melhor você ter paz do que razão. Deus está dizendo para alguém, quer sair da guerra vivo? Finja de morto. Tem hora que você tem que se fingir de cego, surdo, mudo, bobo, mas quem te justifica está sentado no trono. Glórias a Jesus. Sabe o que faz? Solta Davi, e a Bíblia diz que Davi volta para Israel. E aí que começa o problema, porque aí a Bíblia diz que ele vai se esconder na caverna de Adulão. E aqui começa o texto. Fica tranquilo que eu não comecei a pregar agora não, eu já estou indo para o fim. É duro quando o pregador está falando, e daqui a pouquinho ele cria uma imaginação. Diz, e agora eu começo a pregar. Senhor, agora Jesus. Não, eu não vou começar a pregar. Mas aqui nós entramos no texto que nós escolhemos. Porque a Bíblia diz que quando ele vai para a caverna de Adulão, ele pensa que ele está sozinho. Mas Deus levanta 400 homens para ir ter com Davi. E você que deu glória, talvez você deu glória porque você não entende o currículo dos 400, irmão. Se você for entender, você vai ver. A Bíblia diz que eram 400 homens em aperto, endividados e com espírito desgostoso. Deixa eu te traduzir. Sabe quando você precisa de um abraço e Deus manda você abraçar? Sabe quando você precisa de uma oração e Deus manda você orar? Sabe quando você precisa escutar um louvor e Deus manda você abrir a boca e cantar? É isso que está acontecendo com Davi. Davi esperando uma resposta e a resposta chega, mas não para ele receber, para ele integrar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu quero crer que Davi foi cura na vida dos 400. Porque eu tenho uma pergunta para você. Na hora da adversidade, você é cura ou você é inflamável? Os irmãos estão aqui? Ufa! Você já parou para imaginar se Davi fosse inflamável, irmão? Você já parou para imaginar esses 400 tendo com Davi dizendo assim, sabe por que eu estou aqui? Porque Saul quer me matar. Davi disse, você não sabe de nada, rapaz. Quer matar você por quê? Porque você está endividado? E eu que matei Golias para ele e agora ele de tanta inveja quer me matar. Sabe o que Davi ia fazer? Ele ia rachar o reino. Porque preste atenção, irmãos. Segundo Samuel vai falar desses homens. Mas o livro de Crônicas vai dar uma informação a mais. Crônicas vai dizer assim, ó, eram homens poderosos. Se Davi inflama o coração desses 400, ele rachava o reino. E eu vou te explicar por quê. Olha o nome do primeiro, Josebe-Basebete. Se tem alguém aqui querendo gerar aí menino e não sabe o nome, uma sugestão. Brincadeira, irmão. Olha aqui, olha, irmão, olha a característica desse homem. Com uma lança, de uma vez, sozinho, matou 800. Eu não estou falando que ele matou 800 durante a sua vida. Eu estou falando que ele matou 800 homens numa guerra só. E com uma lança na mão. Perceba que o texto vai falar pouco. Mas o texto também não diz que ele pegou ferramenta emprestada. Eu venho como homem de Deus dizer para alguém aqui, a ferramenta Deus já te deu.
não precisa pegar carona na ferramenta de ninguém. Deus manda dizer para você aqui: tu canta na pia, eu derrubo 800. Tu canta no chuveiro, eu derrubo 800. Tu canta no teu quarto, eu derrubo 800. Você adora na igreja, eu visito a tua casa, eu derrubo. Irmão, você já parou para pensar se Davi ganhasse o coração desses homens para influenciar contra o reino? Olha o nome do segundo, Eleazar. A Bíblia diz que aquele homem um dia lutou tanto, mais tanto, que a mão dele ficou grudada na espada. E a Bíblia diz assim: e ele lutou até se cansar. Sabe por quê? Porque valente também cansa, irmão. Gente cansa, situações nos cansam, processo nos cansa. Mas eu quero dar uma notícia para alguém aqui: não é feio se cansar, e nem perigoso. O perigoso é você sair da guerra. Porque mesmo cansado, Deus não te garante no sofá da tua casa. Mesmo cansado, Deus te garante na guerra. Você sabe qual foi a única guerra que Davi perdeu? A guerra que ele não foi e ficou em casa. Eu venho como homem de Deus dizer para a alma de alguém aqui: está pensando em parar? Está pensando em desistir? As dores quis te deixar hoje travada dentro da tua casa? Alguém soprou no teu ouvido: para que você vai mais um culto, se você vai culto e não muda nada? Deus manda dizer para você: Deus te garante na guerra. Glória a Jesus. Não é no conforto da tua casa, não. Mesmo cansado, Deus te garante na guerra. Agora, se você sair da guerra, a tua casa vai afundar. Deus está gritando no meu coração para o coração de uma irmã aqui: o teu marido é meu, os teus filhos são meus. E calabachori calamanai, surianda labai. Deus não falou que apagou a vela? E é para a tua casa, minha irmã. Um espírito chamado divisão já estava pronto para entrar. E canta nerécia. Surianda lamanai. E sabe qual é a conversa do adversário? Sobe morro, desce morro, vai para a igreja, volta para a igreja e não acontece nada. E a tua casa está minguando. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: ainda que a espada gruda na mão, não saia da guerra, porque eu vou te garantir nessa guerra. Não, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Por quê, pastor? Porque ele está aqui. Já sentiu? Oh, calabachori, calamanai, surianda lamanai, lepicante, neresse, alacanta, alabachori, alamanai. Eu não canto não, mas Deus só manda eu cantar. E Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Vamos? Você vai declarar agora. E ele vai cair lá no teu território. E outro igual. Vamos repetir? E Ele está aqui. Só as vozes.
Você pode trocar esse hino por uma mão erguida e um brado de glória? Deus está aqui. Olha, você está querendo que o profeta te aponte, é? Senhor, fala comigo. Usa ele para me apontar. Deus está dizendo, não vou te apontar não, você sabe. Você sabe o que é com você. E outra coisa, Deus está falando no íntimo da tua alma. Ele não vai abrir para o adversário não pegar. Primeiro que não é só você que está na guerra, mas é com você mesmo que o céu está falando diretamente aqui neste lugar. Eu entro na tua casa hoje. O diabo não destrói os teus. O inferno não leva o teu filho. A droga vai ter que abrir mão dele hoje. E o espírito chamado separação cai por terra hoje aqui. Se eu fosse você, eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Que guerra, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que guerra. Se a igreja entendesse o que Deus está fazendo aqui agora. Você não me olhava, fechava o olho e entrava na guerra. Porque esse final de semana a casa de alguém ia chorar aqui. Mas Deus está dizendo, por esse culto de hoje, eu fecho a sepultura, eu combando o adversário e eu dou livramento para a casa de alguém aqui. Vem comigo para a guerra, porque Deus está dando livramento para a casa de alguém aqui. Oh, glórias a Jesus. Oh, glórias a Jesus. Oh, glórias a Jesus. Oh, glórias a Jesus. Jesus está passeando na igreja aqui agora. Agora. Eu queimo o caroço. Eu queimo o nódulo. Eu arranco a célula doente do corpo de alguém aqui agora. Jesus. Sabe por que essa fúria, irmãos? Sabe por que essa fúria? É para te fazer você sair da guerra. Mas Deus manda dizer para alguém aqui, Deus não te garante no sofá da tua casa. Deus não te garante dentro das tuas quatro paredes. Deus manda te dizer, eu te garanto é na guerra. Oh, Jesus. Para nós encerrarmos, irmãos, me permitam falar duas coisas antes. Eu vou falar do terceiro aqui, Samar. Mas me permita falar uma coisa antes. Primeiro, ninguém faz nada sozinho no reino. Desculpe da liberdade, irmãos. Se acontecer, a glória é dele. Se não acontecer na minha, na tua vida, a glória continua sendo dele. E segundo,
Deus não divide a glória dele com ninguém. Pega o texto. Davi vai reconhecer que ele só chega aonde ele chegou, primeiro, porque Deus usou alguém para ajudá-lo. E segundo, ele não correu atrás de elogio. Elogio não é para crente. Elogio mata crente. Elogio não é para crente. Mas último aqui, e eu vou encerrar. Samá. A Bíblia diz que ele tinha uma plantação de lentilha. E Deus vai gritar na alma de alguém aqui agora. Fica ligado, irmãos. E eu não estou falando isso para agitar as águas. Porque Deus se trouxe hoje aqui para um particular. A Bíblia diz que os homens plantavam lentilha. Eles preparavam a terra, aravam a terra, semeavam a terra, a semente germinava, brotava. E quando era para colher, o inimigo vinha e roubava. No ano seguinte, o inimigo vinha e roubava. Dava todo o trabalho. Quando era para desfrutar, o inimigo vinha e trabalha. Deus te deu uma família, te deu um matrimônio, te deu um lar. Mas parece que quando chegou a hora da alegria, o inimigo quer entrar para roubar. Mas Samá, um ano, chegou e falou, não. Aqui no meu território ninguém entra mais não. Deus está dando estratégia para alguém aqui. No meu território ninguém vai tomar mais o que é meu. Quem quiser correr, corra. Quem quiser fugir, fuja. Mas eu vou morrer de pé dentro do meu território. Alguém olhou e falou, Samá, você não vai conquistar e segurar todo mundo. Porque a Bíblia diz que eles subiam como gafanhotos e lambiam a novidade da terra. Samá disse, eu luto e caio de pé, mas no meu pedaço ninguém vai entrar. E a Bíblia diz que todos correram, os filisteus subiram, mas Samá ficou de pé. E o texto diz que ele lutou tanto naquele dia. A Bíblia conclui dizendo de Samá, e o Senhor operou, prepare um glória, um grande livramento. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Que não é a tua força, porque se fosse por ela você já tinha morrido. Mas Deus está dizendo, se você se posicionar dentro do teu lar, hoje Deus opera um grande livramento. Sabe, irmãos, o diabo está doido para te envergonhar. Deus está gritando na alma de alguém aqui hoje. O inimigo quer olhar para você e dizer, mas não é crente, não vai na igreja, não é mais um ano de congresso, e parece que não acontece nada. Quanto mais vai para a igreja, mais a família está indo embora. Quanto mais vai para a igreja, mais o filisteu está invadindo. Quanto mais vai para o culto, mais está perdendo os deles. Mas Deus está dizendo, se posicione lá no meio. Não abra a boca, não discuta, não queira razão, mas Deus manda dizer, está na pia, canta um hino. Está lavando o quintal, vai cantando. Está lavando a roupa, vai cantando. Dirigindo o carro, vai cantando. Vem para a igreja, vem louvando. Porque o inimigo quer te envergonhar, mas Deus manda dizer, hoje eu desço com grande livramento. O inimigo tenta laços e embaraços. De pé. Se os músicos quiserem me ajudar, porque eu não estou. Olha o que você está cantando. Ó. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira do dor, faz o meu mais noite fim, é o mesmo que bradar no alto. Vamos junto? Deus já. Ó.